bem-vindos àquele que provavelmente é o vídeo em que eu conto para vocês sobre o meu livro favorito de 2022. Então sim, isso já é um spoiler. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre um livro de uma autora que já faz algum tempo que eu tenho dito para vocês que ela tem subido muito no meu patamar do coração. E é com muita felicidade que eu, inclusive, chego à conclusão que ela provavelmente é a minha escritora favorita de todos os tempos. Vocês sabem que eu sou muito apegada a Kafka, vocês sabem que eu sou muito apegada a Nabokov, mas eu nunca tive uma figura feminina assim que de certa maneira, se destacasse das demais no meu coração. Então, a Isabel Allende, ela acabou se tornando essa autora. Eu me tornei completamente apaixonada pelos livros dela. E no vídeo de hoje eu quero muito conversar sobre aquele que talvez é até o meu livro favorito dela. Claro que ainda tem muito chão pela frente, muitos livros para eu ler dela, e ainda bem que eu ainda tenho muita coisa a caminhar. Mas o que eu tenho hoje para dizer para vocês é que eu sou completamente apaixonada por Violeta. Esse livro que hoje eu quero contar para vocês, eu ainda, infelizmente, não tenho a versão física. Pretendo muito, nos próximos meses, talvez. Vou ver o que eu consigo fazer na minha carteira. Mas eu absolutamente amei esse livro e eu preciso muito conversar com vocês sobre a grandiosidade desse livro, não só no aspecto emocional da coisa, do quanto ele é tocável, do quanto ele é sensível, mas também sobre a quantidade de temas importantíssimos que esse livro aborda. Até porque estamos falando de Isabel Allende, essa escritora original, ela nasceu no Peru, mas aí ela cresceu entre certas aspas, né? Ela se considera chilena e por conta disso ela tem muito repertório para contar pra gente, principalmente sobre aqueles tempos sombrios do Chile que perdurou a ditadura do Pinochet em 1973, acredito que tenha sido o golpe. Eu não vou falar muito sobre a ditadura no Chile, porque eu conversei bastante com vocês sobre esse contexto político histórico quando eu fiz a análise de A Casa dos Espíritos, que foi a minha porta de entrada para Isabel Allende. Acredito que seja a grande porta de entrada para muita gente. Então eu vou linkar para vocês nos cards, no box de informações, para vocês verem essa análise. Eu conto um pouco mais para vocês como se desenvolveu, como se originou essa ditadura no Chile. Só que por que eu tô falando isso? Porque mais uma vez a gente vai se deparar com esse pano de fundo, com esse contexto histórico. E tudo é tão incrível nesse livro que a gente vai se deparar, inclusive, com uma parenta da família Del Valle. Ou seja, a gente leu A Casa dos Espíritos, e é um livro que fala bastante sobre a família Del Valle, e dessa vez a Violeta, nossa protagonista, também é Violeta Del Valle. E aí, antes de a gente pegar esse livro em mãos, a gente ficou refletindo bastante. Nossa, será que tem alguma ligação? Qual seria o tipo de ligação? Será que é uma coincidência? Mas aparentemente nada é coincidência com Isabel Allende. Tanto é que sim, e a gente tem fragmentos disso no próprio livro. Eu, inclusive, separei para vocês quando mostra a ligação entre ambos, para a gente ter plena noção que a Violeta ela é neta da Nívia, que eu também converso com vocês sobre a parte feminina do clã Del Valle. Eu faço um vídeo exclusivo só para isso, vou linkar para vocês também. E ela é sobrinha da Clara. Pois é. Então eu vou achar aqui a parte e vou ler para vocês verem a ligação. Olha, no capítulo 7 a gente tem o seguinte fragmento. Também fiquei sabendo que a vovó Nívia, mãe de meu pai, tinha morrido decapitada num terrível acidente de automóvel. E eu tô rindo, gente, desculpa. E que a sua cabeça tinha sumido num pasto. Não é que eu tô rindo porque eu acho engraçado. É porque essa é uma cena muito simbólica da Casa dos Espíritos. Quem sabe que a Clara praticamente carregou a cabeça da mãe dela pela vida dela inteira. Então eles citam isso, gente. Citam isso. E continua falando da própria Clara, que existiu uma tia capaz de falar com os espíritos, e que houve um cachorro que cresceu, 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 até atingir o tamanho de um dromedário. Então, se vocês precisavam de uma prova mais concreta de que estamos efetivamente falando de alguém do clã Del Valle,
Isabel Allende deixou isso bem evidente. Então, tal qual a Casa dos Espíritos, ela também não cita propriamente dito estamos no Chile. Ela não cita isso, nem o tempo histórico propriamente dito. Só que ela deixa elementos que permitem que o leitor compreenda totalmente isso. Principalmente porque a gente já fez essa ligação em A Casa dos Espíritos. Segundo a própria Isabel Allende, ela diz que ela não gosta de nomear um país propriamente dito, porque ela gosta de ter certa liberdade de imaginação. Então ela não se prende totalmente a fatos históricos. Só que mesmo assim é muito evidente, a gente consegue perceber o tempo todo que a gente está ali no recorte histórico, até por ela ser ser membro da família dos Del Valle, que ela tá ali naquele momento de ditadura. Só que a gente vai... Eu considero esse livro, de certa maneira, um romance de formação, porque a gente vai acompanhar a Violeta do seu nascimento até a sua tenridade. Então, o que a gente vai ter nesse livro? A gente vai ter essa personagem, criança, que era filha de seu pai, junto ali morava com o clã Del Valle, aquela casa super emblemática da Casa dos Espíritos, só que o pai, por alguns motivos, ele acaba se desvencilhando dessa família e segue com seus filhos. E aí, a gente vai ter o início dessa história, ela nascendo no que a gente conheceu como a gripe espanhola. E é muito interessante que esse livro, inclusive, faz um adendo de que a gripe espanhola, ela não foi uma gripe que se originou ali na Espanha propriamente dito, mas sim que a gente vivia num tempo histórico que a Espanha era o país que passava informações do que efetivamente estava acontecendo. Tanto que disseram que nessa época de pandemia que a gente viveu, não poderia falar que o coronavírus é uma gripe chinesa ou que se originou na China, de certa maneira, porque traria certo preconceito das pessoas. Aí as pessoas ficaram questionando, tá, mas por que isso foi feito então com a gripe espanhola? Por que estava ok esse preconceito? Então, na verdade, não era como se a gripe tivesse originado na Espanha ou que a Espanha fosse o grande vilão da coisa, mas sim que o canal de informação adivinha principalmente da Espanha. E a Violeta, ela nasce exatamente nesse período, que as pessoas estavam sofrendo com uma pandemia ali da gripe espanhola, e a única informação que a família dela tinha é porque o pai dela lia muito e ele buscava muita informação a respeito. Então, basicamente, era informação que eles tinham e que não vinha do governo propriamente dito. E aí a gente vai acompanhar essa personagem desde que ela é criança até a fase adulta. Então, a gente vai ter esse momento de formação dela até o fim de seus dias. E o mais interessante é que a Violeta nasceu numa pandemia e ela morre em outra. E isso não é spoiler, tá, gente? Até porque a própria sinopse diz que a gente vai se deparar com cartas dessa mulher centenária que nasceu na gripe espanhola e morre ali na pandemia do coronavírus. Então a gente vai ter esses 100 anos de diferença. E por que o que a sinopse diz cartas? Porque esse livro ela vai contar basicamente como foi a vida dela através de cartas que ela vai endereçar para uma certa pessoa de sua família, que eu prefiro não falar exatamente quem, porque não é questão de spoiler, é porque é muito mágico você ir construindo junto com ela para saber com quem que ela conversa, com quem que ela tem tanta intimidade. Até porque a Violeta, ela se mostra uma mulher muito forte, mas que ela tinha certa dificuldade ali com seus relacionamentos. Então a gente vai presenciar essa mulher vivenciando um relacionamento abusivo, a gente vai presenciar essa mulher ela tendo certa dificuldade para criar certo laço afetivo com os seus filhos, e é muito, muito interessante essa questão que o livro permite a gente a refletir sobre a maternidade. Então é muito interessante perceber de com quem que essa pessoa que Violeta Del Valle conseguiu se afetivar de um jeito tão bonito, tão límpido, tão puro, com quem que ela conseguiu despertar esses sentimentos ou até mesmo, de certa maneira, nutrir esses sentimentos, porque durante a relação abusiva a gente percebe que tem diversas maneiras, diversos momentos que ela tenta ali nutrir aquele relacionamento, cuidar daquele relacionamento, dar uma chance para ele e não consegue. Então é um livro muito tocável. E agora partindo um pouco para o lado político, porque vocês sabem que não sou eu se eu não falo do lado político. Estamos em 1973, ditadura do Pinochet, pior ditadura da América do Sul. E aí, o livro mostra uma nova perspectiva. Por quê? Na Casa dos Espíritos,
a gente percebe bastante como foi o desenrolar de uma ditadura de alguém que estava dentro do processo de construção, dentro do momento de vamos construir essa ditadura. Mesmo que em diversos momentos ele acabou sendo um bode expiatório ali, ele estava inserido, ele ajudou a realizar a ditadura propriamente dita. Dessa vez, a gente vai ter um olhar de uma pessoa desacreditada em tudo que estava acontecendo. Porque digamos que a Violeta, durante todo o desenvolvimento dessa ditadura, ela meio que buscou vendar seus olhos. Então, ela via as violências acontecendo, de certa maneira ela entendia o que estava acontecendo, porque o próprio marido dela indiretamente trabalhava nessa ditadura, ainda que de um jeito meio externo ali, né? Porque o marido dela era uma pessoa, olha que, né? Enfim. Então ela sentia que tinha alguma coisa, mas sabe quando a gente tá meio que se enganando? A gente sabe que tem algo errado, só que a gente tenta o tempo todo burlar a nossa cabeça, como se fosse uma tentativa de autoalienação. A gente percebe muito isso na Violeta, essa negação de que aquilo efetivamente estava acontecendo, mesmo quando começou a bater na porta da casa dela. Então ela pensava, não, talvez não seja isso, não, talvez não seja aquilo. E por que eu digo isso? Um paralelo que eu trago com a minha própria vida. Eu tenho pessoas na minha família que viveram a ditadura do Brasil, mas hoje em dia elas falam que não foi bem assim. Então são pessoas que, pelo recorte de vida que elas tinham, pelo recorte social, econômico que elas tinham, elas não viveram a realidade das pessoas que estavam sofrendo violência. Eu não quero dizer que a ditadura foi boa para algumas pessoas, tá, gente? Não é isso. Eu estou falando sobre como é interessante perceber que tem pessoas que elas vivenciam aquele período histórico, toda aquela violência, e elas pensam, ah, não foi bem assim. E sim, foi assim. Tanto que a parte mais tocante desse livro é quando a Violeta, ela percorre toda essa narrativa e ela começa a ter um despertar. Ela começa a abrir os olhos dela para o que efetivamente estava acontecendo ali, como se ela começasse a entender que aquilo, na verdade, ela pensa assim, ah, isso não vai chegar em mim, isso não vai me alcançar. E quantas pessoas hoje em dia a gente se depara que tem esse choque de realidade, que a princípio ela se acha ali super importante na situação, que nada vai alcançar, nada que vai atingir, nada que nada, e de repente ela se vê atingida de um jeito terrível por essa ditadura que não poupa ninguém. Então, é um momento muito sensível do livro, é um momento do livro que eu inclusive chorei horrores, porque a gente se envolve com a Clara, porque muitas das coisas, isso talvez seja eu passando um pouco de pano para Clara, a vida que ela passou foi muito difícil. Então ela foi uma mulher que ela sempre precisou ser autossuficiente, porque ela nunca teve amparo de lugar algum. Então foi uma mulher que perdeu muita coisa e que também construiu muita coisa, mas que, acima de tudo, ela foi uma mulher muito solitária. Então eu senti muito pela Clara, eu acho que eu falei Clara, né? Perdão, gente, a Violeta. Eu senti muito pela Violeta Del Valle, principalmente nos momentos que ela olhava para os seus filhos e eles já eram grandes demais ou já era tarde demais para ela tentar fazer alguma coisa por eles. Então foi muito tocante esses episódios que a gente se deparava junto com ela, com a situação que estava acontecendo ali de ditadura, de doença, de perdas dos filhos dela, o que estava acontecendo com os filhos dela, e a gente se depara com essa mulher olhando e fala assim, ok, eu queria fazer alguma coisa, mas talvez seja tarde demais para fazer alguma coisa. E isso foi muito triste, e a gente pode dedicar isso 100% ao poder de Isabel Allende em transmitir tão sensivelmente os sentimentos, as emoções humanas, porque esse livro é muito tocável. Então, talvez, mesmo que digamos que a posição de Violeta Del Valle seja mais oposta de mim, foi a personagem que eu mais senti sensibilidade. Foi a personagem que eu mais pude sentir o sofrimento dela. Porque, de certa maneira, quando a gente lê A Casa dos Espíritos, a gente fica admirado pela Clara, porque a Clara é a Clara, né? Clara é uma personagem única. Só que a Clara, ela é uma personagem muito, eu tenho a minha vida, eu tenho meus momentos, papapum. A Clara é muito mais independente do que a Violeta Del Valle.
E aí você pensa, são mulheres do mesmo clã, são mulheres da mesma família. E aí a gente faz um recorte até feminista nessa reflexão, pensando que talvez a educação que a Clara teve, da Nívia, que vocês sabem que a Nívia, quando a gente lê A Casa dos Espíritos, a gente se depara com uma personagem que inclusive estava ali no movimento sufragista, que estava totalmente inserida nesse movimento dos direitos das mulheres. Então, a família Del Valle, na parte da Clara, ela cresceu totalmente com o poder das mulheres, como que a gente vai alcançar nossa independência, como que a gente alcança, tanto que ela também tem um problema de relacionamento abusivo, e a Clara simplesmente fala assim, ó, beijo, meu irmão, falou, é nóis. A Violeta, em contrapartida, ela tem 100% de dificuldade de fazer a mesma coisa. Então a gente percebe a diferença dessa criação. É a mesma família, só que a Clara teve muito mais facilidade, ainda sendo uma mulher mais velha, porque ela era tia da Violeta, para se desvencilhar de todo esse machismo, de todo esse patriarcado, que a Violeta, crescendo somente com homens, e naquele mundinho de não pode isso, não pode aquilo, não pode acolá, que ela acabou tendo muita dificuldade para ser ela mesma, para se libertar. Tanto que ela desperta muito tempo depois, comparado à idade de Clara Del Valle, por exemplo. Ela demora muito para acordar para a vida, tanto no quesito político da coisa, tanto no quesito mulher. Ela demora muito, muito mesmo. Digamos que o próprio contexto histórico também não auxiliava, porque se eu não me engano, eu vou até pegar minha colinha aqui, ó. Como é que fala? O divórcio, a exemplo, no Chile, ele foi liberado em 2004. E ela fala sobre isso na história. A própria Violeta, ela estava inserida numa realidade que vendava os olhos dela. Então ela tinha muita dificuldade de desabrochar. Assim como teve Clara e seus descendentes, a mãe dela, Nívia, que infelizmente não teve muito contato com essa neta, porque eu tenho certeza que se Nívia tivesse tocado um dedinho ali em Violeta Del Valle, seria completamente diferente. Vide o que aconteceu ali na Casa dos Espíritos, né? Que ela viveu pouquíssimo tempo, comparado, ela viveu pouquíssimo tempo e ela já fez um rasgo na família inteira, né? Então, gente, é um livro que a gente pode refletir diversas coisas. Eu poderia fazer um vídeo para cada tema. Um vídeo para a ditadura, um vídeo pro feminismo, um vídeo sobre a maternidade, um vídeo para cada coisa, porque esse livro tem muito, muito, muito pano para manga. E eu acho que é por isso, por quanto ele me soa cheio, por quanto ele me soa repleto, que ele acabou se tornando, pelo menos atualmente, meu livro favorito de Isabel Allende. E ainda bem que ela nos presenteou com esse livro. Eu sou muito grata. Então, gente, eu mais do que indico para vocês. Assim, eu diria que tá tudo bem iniciar a Isabel Allende com A Casa dos Espíritos, 90% das pessoas iniciam a Isabel Allende assim, mas também é muito bom saber que a gente pode ter outras portas de entrada, até por conta dessa temática da ditadura, que é um tema tão recorrente. A Isabel Allende é uma mulher muito política, né? Então é muito impossível você pegar um livro dela e não conseguir fazer um recorte político, social, etc. Econômico também. Então, eu sou muito grata de conhecer essa autora e eu queria muito que vocês conhecessem também. Eu quero muito deixar uma indicação de Violeta para vocês. O link de compra vai estar embaixo no box de informações. Se vocês puderem comprar com o meu link, eu vou ser muito grata, de verdade. Vocês vão ajudar muito o canal. Mas vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para mais vídeos como esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse. Se vocês já leram, me contem nos comentários. Se vocês já leram outro livro da Isabel Allende que gostaram muito, que mexeu muito com vocês, assim como mexeu demais comigo, Violeta, me conta nos comentários, me deixa uma indicação para o próximo livro. O meu talvez seja Paula, mas ainda estou refletindo a respeito. Vejamos. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.